Então fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Tranquilo? Então no vídeo de hoje eu vou estar buscando aí discutir se nós estamos mesmo nos encaminhando para uma terceira guerra mundial, se existe mesmo essa possibilidade, tá? Como foram lá a primeira e a segunda guerra no século passado. Mas antes de analisar isso, nós temos que tentar entender aí o que que configura, né, no que consiste uma guerra mundial, o que que diferencia uma guerra mundial de um conflito regional, de um conflito ali localizado, restrito a uma região específica. Tá? Em primeiro lugar, é o envolvimento de várias potências, tá? Dos principais países, e não necessariamente de todos, porque, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, nós não tivemos o envolvimento direto ou indireto de todas as nações, de 100% dos países do planeta. Vários lugares não participaram nem de forma direta nem indireta. Tá? Então, não é um pré-requisito para uma guerra ser chamada de mundial todos os países entrarem nela, mas é claro que boa parte da economia global vai estar sendo mobilizada, né? As relações econômicas vão se girar em torno do conflito. Tá? Então, os países, a produção, né, as negociações têm alguma relação com o conflito em curso. E também as relações políticas, diplomáticas, né, até mesmo as discussões internas, da política interna dos países, acabam girando em torno do conflito mundial. Existe aí uma comoção global em torno do conflito em questão. Então isso aí configura uma guerra mundial. Tá? E outra coisa que configura, que faz parte muito dos conflitos mundiais é a contestação da ordem mundial vigente. Né? Entenda-se aqui ordem mundial enquanto as relações de poder no espaço global. Tá? Os países que dominam, aqueles que são os hegemônicos econômica e militarmente, tá? E aqueles que estão contestando essa ordem, que estão colocando em xeque ela. Tá? Não estou falando aqui daquelas teorias conspiratórias. Sempre quando a gente fala de ordem mundial ou nova ordem mundial, o pessoal já evoca aquelas teorias lá de um governo oculto global dominado por reptilianos ou algo assim. Mas não tem nada a ver. Quando nós falamos em história, em geografia, em relações internacionais, usamos esse termo, ordem mundial, nós estamos falando das relações de poder no espaço, tá? Que é uma coisa que não é oculta, é uma coisa que é aberta, que é visível, embora algumas pessoas negacionistas prefiram fingir que não existe, tá? Mas existe essa relação desde que o ser humano está na Terra. Tá? Os países, impérios surgem, caem, tá? E, países dominam, outros são dominados, é sempre assim. Isso tem sido uma constante na história da humanidade, né? Então, ali na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, nós tínhamos a hegemonia britânica, né? Que acabou sendo contestada ali pela Alemanha, tá? E é um exemplo desse embate entre potências ali. Na Segunda Guerra nós vamos ter também a Alemanha novamente se erguendo juntamente com as outras potências do eixo, que são o Japão Imperial e a Itália fascista, né? Então vão contestar aí o poder dos países ali da Europa Ocidental, da França, do Reino Unido, né? Então a gente tem essa tentativa de mudar a ordem global, né? A ordem mundial. E a gente vai ter, depois da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do eixo, né, a ascensão dos Estados Unidos no cenário global. Tá? Então o Reino Unido ele fica bastante enfraquecido né, ao longo do tempo, depois das duas grandes guerras, né, e os Estados Unidos emergem como potência econômica, militar. E aí a gente vai ter a tentativa de contestar essa ordem né, durante a Guerra Fria, que foi o período do pós-Segunda Guerra até o início dos anos 90 ali, quando a União Soviética se consolidou e buscou competir com os Estados Unidos na economia, na corrida espacial e tecnológica, né, na cultura, no domínio de áreas de influência, financiando guerrilhas, revoluções ou golpes de Estado, ou governos mesmo, né? Então, eles tinham esse conflito mais indireto. E essa contestação da ordem vigente, né, da potência dominante, não, felizmente não ocorreu a partir de um embate direto entre eles, porque se assim fosse, nós provavelmente não teríamos planeta hoje, né? Não teríamos seres vivos, né? Pelo menos humanos, porque a guerra teria sido atômica, né? Nuclear. Desde que as bombas nucleares elas foram utilizadas lá em Hiroshima e Nagasaki, nós nunca mais tivemos uma guerra mundial justamente por isso, né? Porque os tomadores de decisão eles pensam duas vezes antes de atacar um país que tem esse tipo de armamento. Por isso que talvez nós não tivemos até agora uma terceira guerra mundial. Embora lá na Guerra Fria tenha chegado bem perto disso, né, mas felizmente não aconteceu.
aconteceu foi que a União Soviética acabou perdendo esse conflito com os Estados Unidos após, né, o colapso econômico, a dissolução da União Soviética em 15 repúblicas, né? A gente vai ter agora, no início dos anos 2000, né, do século 21 para cá, a Rússia tentando recuperar aí o controle político e econômico daquela região, da Eurásia. Mas ela não faz isso, tá? Eu sempre falo e sempre repito, ela não faz isso com o mesmo pano de fundo socialista ou como projeto socialista como era lá nos anos 80, tá? Não existe essa ideia de vamos levar o socialismo para o mundo, né, para os outros países e libertar os proletários de todos os países ou fazer uma revolução a nível global, né, construir o socialismo a nível mundial. Isso aí terminou depois que a União Soviética caiu, que o governo Putin hoje quer, né, o Putin restaurar ali o controle econômico e militar que a Rússia exercia sobre vários países ali do leste europeu e da Ásia. Que hoje ela já controla, ela já tem algumas regiões de influência, alguns estados satélites ali que se localizam na Ásia Central e ali na Europa Oriental, como o caso do Cazaquistão, do Uzbequistão, do Tajiquistão, do Turcomenistão, da Armênia, Geórgia, Azerbaijão, da Belarus, por exemplo, e a Ucrânia que tentou se desvincular desse poder aí e tentar passar para o lado ocidental, se unir à União Europeia, à OTAN, né? Então a gente vai ter esse embate aí entre a Rússia desafiando o poder ocidental dos Estados Unidos e seus aliados da Europa Ocidental. Então é um conflito que começa ali localizado especialmente na Europa Oriental, tá? Então é um conflito indireto também, como nos tempos da Guerra Fria, porque a gente não está vendo um ataque direto da Rússia contra os países da OTAN e vice-versa, tá? Mas o que pode configurar aí, pode escapar para uma terceira guerra mundial? Além do risco da OTAN e a Rússia trocarem algum tipo de ataque, né? É o interlaçamento entre outros conflitos existentes. Então a gente vai analisar o mapa, tá? Eu vou abrir o mapa aqui para a gente ver com mais detalhes e algumas notícias também que corroboram, né, essa ideia de que nós temos vários conflitos surgindo em diferentes partes e que eles podem se interligar, tá? Nós vamos ver como esses conflitos se interligam e aí que tem o risco de descambar para uma terceira guerra mundial, porque todos esses conflitos que acontecem aparentemente de maneira paralela, isolada nas diferentes regiões analisadas, eles podem cada vez mais se interligar e os países envolvidos eles formarem blocos de alianças, né, parecidos com o que a gente tinha nas outras guerras mundiais. E aí isso pode evoluir sim para uma guerra mundial. Vamos dar uma olhada no mapa. Então aqui nesse mapa a gente consegue observar algumas coisas, tá? Esse aqui é o mapa que eu fiz organizei ele, para a gente conseguir visualizar a Europa Ocidental, a Ásia e a América, tá? Porque a gente já raramente vê desse ângulo a divisão geográfica do planeta, né? Porque a gente é acostumado a ver um mapa plano, né? Mas como a Terra não é plana, a gente não percebe essa proximidade tão grande que existe entre o continente americano, aqui na América do Norte, especificamente com a Rússia, né? Mas aqui eu consegui mais ou menos delimitar algumas áreas de influência. Eu vou fazer algumas marcações, tá? Então aqui, por exemplo, onde se localiza a Rússia, tá? Eu marquei aqui os países que estão sobre a zona de influência russa, que são aqui o Cazaquistão, o Turcomenistão, tá? Esses outros países aqui. A gente tem então esse conflito da Ucrânia, eu botei o foguinho aqui, tá? Que mostra aqui as bases da OTAN na Europa, tá? Eu botei aqui um símbolo bem grande identificando que boa parte desses países são da OTAN, tá? E aí eu destaquei alguns específicos com uma bandeirinha, por exemplo, esse aqui é a Polônia, tá? E esse aqui são os países do Báltico, a Lituânia, a Letônia e a Estônia aqui, tá? A Finlândia e a Suécia e a Noruega, tá? Que são países que tem aí uma proximidade com a OTAN, inclusive a Finlândia entrou recentemente na aliança, tá? E nós temos aqui, por um lado, Belarus como um estado tampão aqui da Rússia, tá? Então esses aqui são as zonas de influência de cada país e a Ucrânia sendo disputada pelos dois lados. Aqui, que está coberto com duas bandeiras, tá? Essa aqui é a Turquia, tá? Eu estou marcando aqui a Turquia
que é um país que está entre a Europa e o Oriente Médio aqui, e ela faz parte da OTAN e tem uma proximidade um pouco maior com os Estados Unidos do que com a Rússia, né? Apesar da independência aí do Erdogan, do presidente Erdogan, em fazer a política externa dele, tá? Outra coisa que nós temos aqui também para destacar, tá, é esse conflito aqui. Então a gente tem esse conflito na Ucrânia rolando, a gente tem esse outro aqui no Oriente Médio, tá? E esse aqui eu já tinha feito um vídeo sobre ele, nesse mapa que ressalta, por exemplo, a Arábia Saudita aqui como um grande aliado dos Estados Unidos, tá? Então a gente tem aqui os Estados Unidos como aliado também de Israel, tá? Então a influência dos Estados Unidos nessa região é bem forte, principalmente por causa desses dois países, né? Israel e Arábia Saudita. E aqui nós temos o Irã, fortalecendo aí grupos como os Houthis aqui no Iêmen, o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Israel, tá? Então a gente tem uma disputa aqui entre o Irã e os Estados Unidos de forma indireta aqui na região do Oriente Médio. E nós temos aqui a Síria, tá? Esse país ele ficou praticamente aqui coberto pelas duas bandeiras, porque a Rússia tem uma base na Síria, né? Atualmente comandada por Bashar al-Assad. A Síria ela tem boas proximidades com a Rússia já faz um bom tempo. Aqui essa região do Cáucaso aqui, onde fica a Armênia, Azerbaijão, Geórgia, tá? Então, inclusive a Geórgia está ocupada militarmente pela Rússia em alguns lugares onde há grupos separatistas, tá? Mais ou menos que nem ele fez lá na Ucrânia. Então a gente tem, eu até poderia botar um foguinho aqui nessa região do Cáucaso, tá? Porque aqui também a gente tem um conflito, só que ele não está numa proporção tão grande quanto a Ucrânia, porque a Geórgia praticamente assim está em stand-by, né? Em modo de espera. O Ocidente, a princípio, não forneceu nenhuma ajuda direta para a Geórgia, né, expulsar os russos do território, que já estão lá desde 2008, né, já faz um bom tempo. Mas a Ucrânia ela tem uma relevância maior, tá, por isso que teve essa intervenção toda. Aqui eu destaquei também o Paquistão e a Índia, que eles têm conflitos territoriais entre os dois faz tempo. Isso desde o tempo da independência, tá, quando a gente tinha a independência dessa região da Índia, liderada ali por Mahatma Gandhi, né, famoso por promover uma revolução pacífica. Ele teve essa divisão entre os muçulmanos, né, que predominantemente compõem o Paquistão, e os hindus aqui na Índia. Então, essa divisão do país, né, gerou algumas desavenças territoriais que até hoje não foram resolvidas. E os dois países têm armas nucleares, é bom a gente lembrar disso, né? Mas, a princípio, também, outro conflito que permanece em stand-by, aí, em modo soneca, né? Tá em suspenso, mas ele pode ter o risco de um dia novamente virar um risco grande, né? A gente tem algumas rusgas ali nas fronteiras entre a Índia e o Paquistão, mas não são muito frequentes. A Índia, inclusive, é bom lembrar, ela tem uma certa independência também, porque ela não se vincula nem tanto automaticamente com o Ocidente, né, com os Estados Unidos. É bom lembrar que ela faz parte do BRICS, que é o Bloco do Sul Global, né, inclusive até pelo passado colonial de dominação da Índia, ela tem uma grande identidade, né, com os países que contestam a ordem ocidental, europeia e estadunidense, né. E a gente também tem um não alinhamento automático também da Índia com a China, né, e com a Rússia, porque inclusive a Índia tem algumas rivalidades com a China, né? Algumas disputas territoriais também aqui na fronteira, tá? E a disputa econômica, porque a Índia também é um dos países que está emergindo economicamente. Aqui é a área de influência chinesa, tá? E aqui nós temos duas regiões de conflito perigosas. A gente tem essa região aqui da Coreia do Sul e Coreia do Norte, que eu coloquei essa bandeirinha aqui da China, porque a China foi quem apoiou na época a divisão entre as Coreias ali, o lado norte no caso, né, a revolução dos comunistas do norte. Mas hoje a Coreia do Norte ela tem uma aliança militar formal com a Rússia, tá? Então elas formaram um acordo, um tratado em que se a Coreia do Norte for agredida, a Rússia tem a obrigação de defender a Coreia do Norte. Tá? Então isso foi um tratado recente, foi feito esse ano, tá? O maior acordo militar, inclusive, entre os dois países da sua história. E também a Coreia do Norte, da mesma forma, se obriga a defender a Rússia, né, se ela for atacada. Inclusive, tá, a gente tem aqui um noticiário, tá, de que tropas norte-coreanas, elas
de que soldados norte-coreanos teriam morrido na Ucrânia, tá? Então é possível que nós já tenhamos a presença norte-coreana em solo ucraniano lá. Inclusive, eles poderiam alegar justamente isso, né? Porque o que a Coreia do Norte quer invadindo a Ucrânia? O que ela ganha com isso, né? Na verdade, eles podem alegar justamente esse acordo militar, que a Rússia está sendo atacada nos seus territórios, não só lá em Kursk, que foi recentemente invadido, né, por um grupo de tropas ucranianas, mas também pelas próprias regiões ocupadas pela Rússia, né, por sofrerem ataque, ali em Donetsk, Lugansk, né, na Crimeia. Então, a Rússia pode alegar que seu território está sendo atacado e ativa aí a aliança militar. Então aqui tem essa notícia falando sobre isso, né, de que Seul, ali na Coreia do Sul, ela alega que acusa a Coreia do Norte de já está presente na Ucrânia, tá? Inclusive a Ucrânia também, a inteligência ucraniana, vem denunciando isso. Isso daí já é um indicativo de uma guerra mundial, porque nós já estamos tendo lá na Ucrânia o envolvimento de um país como a Coreia do Norte, o envolvimento direto de um terceiro país, e com tropas propriamente. A gente tem também a própria Belarus, tá? Ela já disse várias vezes, o presidente da Belarus, o Lukashenko, de que poderiam mandar tropas para a Ucrânia se Belarus for atacada. Então não seria nenhuma surpresa se houvesse aí alguma acusação, mesmo que fosse de false flag, né? De bandeira falsa, de que Belarus foi atacada, então Belarus vai mandar tropas também para a Ucrânia. Então nós teríamos aí 3 países invadindo a Ucrânia, né? A Coreia do Norte, a Rússia e Belarus. Então isso daí já começa a se tornar perigoso, porque aí o Ocidente vai querer justificar essa presença estrangeira na Ucrânia como uma justificativa para eles poderem entrar também, né? E mandar tropas, sei lá, francesas, britânicas, né? Alemãs, estadunidenses ali para dentro do território, né? Então a gente tem aqui esse conflito que se envolve aí com a Coreia do Norte e Coreia do Sul, um conflito que já vem ameaçando ali desde o tempo da Guerra Fria, e então é a forma como 2 conflitos se interligam, né? O conflito entre as Coreias que corre o risco de desatar desde os anos 50 ali até os dias atuais, tá? Então a gente tem agora a Rússia apoiando a Coreia do Norte abertamente, assim como os Estados Unidos já apoiavam a Coreia do Sul. Então a gente pode ter um conflito perigoso, principalmente por causa das armas nucleares que a Coreia do Norte desenvolveu aqui, tá? E aí, aqui outra região que eu botei um foguinho de conflito é a região de Taiwan. Ela se considera independente, mas nenhum país reconhece ela. Quer dizer, nenhum não, alguns poucos países reconhecem, né? Mas os Estados Unidos propriamente não reconhecem ela como um país independente. Mas eles têm um acordo militar, que se a China tentar atacar, invadir ou retomar força, eles se obrigam a defendê-la, tá? Por quê? Porque isso acontece? Porque justamente essa região ela mantém comércio ali com os Estados Unidos, tá? A gente sabe que Taiwan é muito importante na produção de semicondutores, tá? De chips que são utilizados na fabricação de vários itens eletrônicos. Então esse comércio entre essa região aqui com os Estados Unidos é essencial. Se a China tomar o controle total da ilha, né, da província rebelde, os Estados Unidos podem ter ameaçado aí o fornecimento de semicondutores. Então a gente tem um risco de guerra direta entre a China e os Estados Unidos nessa região. Isso faz com que a Rússia e a China elas se aproximem de alguma forma, tá? A gente tem o próprio Japão aqui também protegido pelos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra. Os Estados Unidos promovem aí uma grande presença militar nessa região da Ásia, buscando cercar tanto a China quanto a Rússia, né? A Rússia aqui no lado da Ásia, tá? Da Eurásia, da Europa Ocidental, no caso, e aqui na região do Pacífico, tá? Então a gente tem essa configuração do mapa aqui. E aqui as Filipinas também, tá? As Filipinas é uma região onde tem uma disputa entre a China e Filipinas pelo mar, tá? Então essa região do Mar do Sul da China aí, ela é muito disputada. E os Estados Unidos eles têm uma presença ali também com as Filipinas, né? Inclusive eles tiveram recentemente a criação de um bloco ali na Oceania chamada AUKUS, que é a união entre Estados Unidos, Reino Unido e a Austrália. Então a Austrália aqui também ela vira aí uma bucha de canhão mirando a China,
tá? Então a gente tem aqui também esse risco. Então você pode notar que esses conflitos aqui, no caso o conflito entre Israel, entre a Ucrânia e entre as Coreias, eles se interligam dessas formas, né? Estão começando a se interligar, porque a gente pode ter vários conflitos simultâneos acontecendo. E aí, quando esses conflitos simultâneos acontecem, nós temos três personagens principais aqui que podem se unir, né, que já tem uma convergência de interesses, que no caso é a própria Rússia, tá, a China e o Irã. Tá? Então, a China, Irã e Rússia, eles têm o inimigo em comum, que são os Estados Unidos e os países apoiados por eles. Tá? E por outro lado, nós temos aí a OTAN contra esses países, né, apoiando aqui Israel, Arábia Saudita, tá? Então esses países que têm uma ligação maior. Tem pessoas que costumam, né, alguns professores, analistas, a dividir esse possível conflito em dois eixos, né? O eixo das democracias e o eixo das ditaduras, o que é bastante questionável, né? Porque nem todos os países aqui são democracias. Por exemplo, a Arábia Saudita não é uma democracia, é uma monarquia praticamente absolutista, né? O que está unindo esses países não é o valor, né? Nós temos países, por exemplo, unidos pelo valor da teocracia, no caso do Irã, né? E da Rússia, que tem uma proximidade muito grande com a igreja, né? O autoritarismo, que é na China, né? Nós temos então em Coreia do Norte, então esses regimes seriam autoritários contra os regimes democráticos. Mas essa divisão é muito simplista, é muito rasa, é muito superficial, porque o que está em jogo aí é a disputa de zonas estratégicas. Tá? Então os Estados Unidos eles não querem, por exemplo, perder o poder econômico ali de Taiwan. O problema não é com o regime chinês, senão eles já teriam derrubado também a monarquia árabe. Né? A questão é que Taiwan é estratégico demais para eles. A mesma coisa aqui com Israel. Né? Israel é muito importante para eles para justamente conter a expansão do Irã e da Rússia nessa região. A mesma coisa com a Ucrânia. A Ucrânia ela é uma região rica em recursos naturais, zonas industriais. Praticamente um celeiro ali da Europa, produz trigo, né, produz produtos agrícolas. Então é uma região estratégica que é importante que eles entrem para a União Europeia e também uma importante base militar para avançar em direção à Rússia, né, para conter a Rússia. Então não é uma questão de valores, eu estou lutando por democracia, pela liberdade, contra as ditaduras, não é isso. Isso aí é uma retórica, como eu já falei em outras vezes, de filme da Marvel, tá? Mas o que nós temos aí são interesses econômicos sendo colocados em risco. Então, os Estados Unidos e seus aliados estão agindo, né, para conter esses dois países. E aí que nós temos o risco de uma terceira guerra mundial, porque se nós já temos tropas, por exemplo, norte-coreanas na Ucrânia, nada impede de outros países começarem a fazer o mesmo. E aí nós estaríamos caminhando para uma guerra mundial, porque aí nós teríamos tropas estrangeiras participando desses conflitos, né? Ou se esses outros explodirem junto, que é o caso de Taiwan, da Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? E de um conflito mais aberto entre Israel e Irã, porque Israel eles pode atacar o Irã, as suas instalações militares, e de repente o Irã ele reagir de uma forma mais enérgica, mobilizar o seu exército, invadir Israel. Então nós teríamos um conflito generalizado aqui no Oriente Médio, que poderia também ter um envolvimento russo, já que nós temos bases russas aqui, né? Inclusive nós temos uma notícia aqui que mostra que um ataque israelense na Síria atingiu uma base russa, né? Então a Rússia, historicamente, ela não tem o objetivo de derrubar Israel ou uma rivalidade com Israel. Mas, inclusive, sempre tiveram boas relações, né? Mas dos tempos para cá, em torno desses conflitos nessas regiões, Israel ele tem se aproximado muito mais se afastado muito mais da Rússia diplomaticamente, né? E essas tensões elas podem aumentar com esse tipo de incidente, como mencionado aqui nessa reportagem, né? Que é a Rússia ela apoia Bashar al-Assad, ela tem bases militares lá, então se de repente os ataques de Israel ou mesmo dos Estados Unidos na Síria começam a atingir alvos russos, eles vão se obrigar a reagir. E aí nós temos o envolvimento também da Rússia direto no conflito com Israel, né? Entre Irã e Israel. Outra forma de conflito se entrelaçando, tá? Então é só para a gente ter essa visão. Nós tendemos a caminhar para uma guerra mundial? Sim, talvez, se a gente olhar isso. Só que a gente tem que torcer para que, se isso acontecer, que não descambe para uma guerra nuclear. Porque vários países vão se envolver nesses conflitos,
mas no momento, a partir do momento que o primeiro deles apertar o botão, é um risco à existência humana na Terra, tá? Claro que eu não falo isso para botar medo em ninguém, para assustar ou para criar aqui uma crise existencial, né? Mas para que a gente possa estar atento às notícias, né, e ao que acontece no mundo, porque a informação é o objetivo desse canal aqui, né, e análise também, né, com base aqui em mapa, né, uma análise geográfica desses conflitos e como eles se entrelaçam, beleza? Então, que vocês possam se inscrever no canal, quem não se inscreveu, deixem seu like, compartilhem, deixem os comentários. No mais, aceito sugestões de conteúdos também. Eu fico com vocês por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!